Deus. Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Quantos estão felizes nessa noite por estar na casa do Senhor? É motivo de muita alegria estar aqui mais uma vez, juntamente com os irmãos, para adorarmos juntos em nome do Senhor Jesus. 1 mais 1 são 2, 2 mais 2 são 4. Assim é o Evangelho de Cristo. É um ajudando o outro. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu quero que os irmãos abram comigo suas Bíblias lá no livro de Jeremias. Jeremias, capítulo 1. Eita Deus. Jeremias, capítulo 1, versículo 5 até o versículo 7. Quantos irmãos procuram, quero externar a Deus toda a gratidão por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Para quem não me conhece, eu sou o irmão Reginaldo, ali da Igreja Assembleia de Deus Paz de Barros. Abençoe o nosso pastor Joelson, que já mandou a paz do Senhor para toda a igreja, em nome de Jesus. Louvo a Deus por todos os irmãos, por essa igreja maravilhosa. Alguns que já conheço, outros ainda não, mas assim é a nossa vida. Amém? Irmãos, hoje eu não pude trazer a minha esposa, porque agora a gente tem um menino, o Samuel, e é meio difícil trazer ele, como eu vim de moto, é meio complicado. Mas se Deus quiser, Ele vai preparar outra oportunidade para ela estar aqui novamente com os irmãos. Amém? Jeremias capítulo 1, versículo 5 ao versículo 7. Louva a Deus pela vida do pastor Samuel, que fez esse convite. Amém? Deus continue abençoando a sua vida. Jeremias capítulo 1, versículo 5 ao 7. Quantos acharam, digam, eu vou para o céu? Eu vou para o céu. Quem não achou, diga, eu vou também. Glória a Deus. Alguém ainda procurando? Procura alguém do seu lado que está sem Bíblia, junte-se com ele, junte-se com ela. Tem alguém sem Bíblia aí? Para todos lermos juntos a palavra do Senhor. Amém? Jeremias 1, versículo 5 ao versículo 7. Eu leio, os irmãos acompanham. Diz assim: antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísses da madre te santifiquei, as nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Porém disse-me o Senhor: não digas, eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, falarás. Amém? Pode se assentar. Irmãos, Deus, Ele colocou uma palavra no meu coração. Eu quero compartilhar com a igreja. Essa palavra aqui que nós acabamos de ler, Jeremias capítulo 1, ela vai falar sobre o chamado de Jeremias. Quando Deus chama Jeremias no meio do cativeiro, ela vai dizer, a Bíblia vai dizer, a partir do versículo 1, ela fala sobre Jeremias, que era filho de Ilquias, que era sacerdote de um lugar chamado Anatote. Anatote era uma cidade onde era levantado muitos sacerdotes. Anatote significa orações respondidas. E essa cidade de Anatote era uma cidade onde era levantada, tinha muito histórico de sacerdote. O pai de Jeremias também era sacerdote. Por isso Jeremias tinha por direito em um dia assumir o lugar do seu pai como sacerdote. Porque quem era filho de sacerdote era linhagem sacerdotal. Ele tinha direito de um dia substituir o pai como sacerdote, como alguém que era um intermediador entre Deus e os homens. Só que a Bíblia vai dizer que Deus, Ele vai falar com Jeremias, que era filho de um sacerdote. Ele fala com Jeremias
E ele fala com ele para levantá-lo como profeta. A gente conhece Jeremias como profeta, mas ele era a linhagem de um sacerdote. Deus, ele começa a falar no versículo 5, como nós lemos. Ele diz assim: antes que te formasse, antes que você se formasse, gerasse no ventre da sua mãe, eu já te conhecia. Antes que saísse da madre, ou seja, antes de você ter nascido, eu já tinha te santificado. E as nações te dei como profeta. Deus fala três coisas aqui para Jeremias. Primeiro, ele fala: antes que te formasse, eu já te conhecia. Primeiro, Deus conhecia a vida de Jeremias, mesmo antes dele ter nascido. O que é que Deus está falando para você através dessa palavra? Primeiro, ele te conhece. Ele sabe quem você é. Nada escapa dos olhos de Deus. A gente pode esconder algo do nosso esposo, da nossa esposa, do pastor, do irmão, da família, do amigo, mas de Deus ninguém esconde nada. Porque ele tem olhos como chama de fogo. Para onde ele olha, ele vê. Nada escapa dos olhos de Deus. Ele disse para Jeremias: antes de você nascer, antes de você ser gerado, eu já te conhecia. Eu já sabia quem você era. Antes de você se formar, meu irmão, eu já sabia o número da tua identidade. Eu já sabia como você se chamaria. Eu já sabia que você iria vir para esse culto nessa noite, ia sentar nessa cadeira. Deus sabe de tudo. Então não há como escapar dos olhos de Deus. Ei, Deus está dizendo para alguém nessa noite: eu vi você quando ninguém estava vendo. Eu te vi, eu te contemplei quando ninguém mais via. Às vezes a gente se encontra numa situação onde a gente pensa que Deus não está nos vendo, que Deus não está olhando para nós. Mas eu olho para a Bíblia e eu vejo que Deus olhou para Jeremias e disse assim: eu te conhecia mesmo antes de você ser gerado. Deus, ele viu aquilo que ninguém mais viu. A oração que você fez que um homem não conseguiu ver, Deus, ele ouviu. Ele sabe de todas as coisas e nada foge do seu olhar. Amém? Segunda coisa que Deus falou para Jeremias aqui, ele disse: antes que saísse da madre da sua mãe, eu te santifiquei. Segundo, Deus disse: eu te santifiquei. Na Bíblia, santificar, a palavra santo, tem dois significados. Primeiro, a palavra santo significa sem mácula ou sem pecado, que na Bíblia só pode ser atribuído a Jesus, porque foi o único que é sem mácula, sem pecado. E o segundo tipo de santo que ele fala aqui, santifiquei, é separado. A igreja é santa, não no sentido sem pecado, mas no sentido separada. Deus te separou. Ele tirou você dentre várias outras pessoas como alguém diferente. O que é ser santo? É ser separado por Deus. Alguém que é chamado por Deus não pode ser igual a todo mundo. Porque Deus separou ele. Porque Deus santificou. O que é que Deus está nos ensinando com essa palavra? Seja diferente. Quando Deus olhou para Jeremias e disse assim: antes que saísse da madre da tua mãe, eu te santifiquei, está dizendo Jeremias, antes que você se formasse, Jeremias, eu tinha separado você. Eu já sabia que você iria ser diferente. Eu quero te perguntar nessa noite: será que você tem se parecido com as pessoas do mundo ou tem sido diferente? Ninguém olha para ninguém que é igual a todo mundo, irmão. Só chama a atenção quem é diferente. Quando você vê uma multidão de gente, todo mundo igual, e tem um lado no meio diferente, todo mundo se olha logo para ele, porque é diferente. Glória a Deus. O que é que a gente aprende com essa palavra? Que Deus, ele chama pessoas que fazem a diferença no meio da sociedade. Glória a Deus. Ah, você não entendeu. Deus, ele está dizendo para você através dessa palavra que ele chama aqueles que fazem a diferença no meio da sociedade. Quer que Deus te chame nessa terra, irmão? Seja diferente.
diferente no seu trabalho. Quer que Deus te chame, meu irmão, seja diferente na escola, seja diferente em casa, seja diferente na rua. Quem olhar para você tem que ver a imagem de Jesus. Quem olhar para você tem que olhar e dizer assim: rapaz, aquele dali é diferente, não é igual a todo mundo. Por quê? Porque ele é alguém chamado por Deus. Levanta a tua mão. Deus, ele está dizendo para você nessa noite, através dessa palavra, se você é alguém diferente no meio da sociedade, ele tem promessa para cumprir na tua vida nessa noite. Do mesmo jeito que ele cumpriu na vida de Jeremias, ele vai cumprir na tua vida. Ele diz para você nessa noite: antes que te formasse, antes de sair da barriga da sua mãe, eu te santifiquei, eu te separei, eu disse: você é meu, você é meu e não pode escapar do chamado de Deus. Aleluia. Terceira coisa que Deus falou para Jeremias aqui, ele disse: as nações te dei por profeta. Primeiro ele disse: antes que se formasse, eu já te conhecia. Segundo, antes que saísse da madre, eu te santifiquei. Terceiro, as nações te dei por profeta. Terceira coisa que Deus falou para Jeremias, ele tinha traçado para Jeremias um rumo, uma meta. Ele disse: Jeremias, eu já sei que você vai por essa direção. Porque a história de Jeremias estava na mão de Deus. Jeremias ia para onde Deus queria. Jeremias andava pelos caminhos que o Senhor escolhia. Às vezes a gente se desvia do olhar do Senhor. Deus diz: vai por ali, a gente vai pelo outro lado. Deus diz: é desse jeito, a gente corre para o outro lado. Mas nessa noite eu estou pregando para um povo que faz a vontade do Senhor. Antes de você nascer, Deus já tinha preparado algo para você. Ele já tinha planejado algo para você. Ele já tinha separado algo para você. Mas basta a você nessa noite escolher se você quer ou não. Ele traça uma meta, um objetivo. Agora quem vai escolher se vai querer ou não é você. Deus, ele te chama, sim ou não? Deus te chama, mas quem vai escolher se vai fazer o que Deus quer ou não é você. Deus não força ninguém. Todos nós temos um livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio? É você ter um poder de escolha. Se eu quiser ir para a direita, eu vou para a direita. Se eu quiser ir para a esquerda, eu vou para a esquerda. Mas nessa noite, eu quero te convidar a fazer a vontade de Deus. Porque Ele te chamou, porque Ele tem promessa para você. Antes de você nascer, Ele já tinha te chamado, Ele já tinha te escolhido como servo dele nessa terra. Quantos estão entendendo essa palavra nessa noite? Irmãos, Deus, ele falou com Jeremias aqui que antes mesmo dele ter nascido, ele já sabia, ele já tinha escolhido, ele já tinha separado. E tudo aquilo que Deus já sabia se concretizou. Por quê? Porque tudo aquilo que Deus faz se concretiza. Deus sabe antes de todas as coisas o que vai acontecer. Aí quando ele diz: antes de te formar no ventre da tua mãe, ele está dizendo: eu já sei por onde você vai andar, eu já sei onde você vai pisar, eu já sei o lugar que você vai andar, porque ele sabe de todas as coisas. Amém? Então, meus irmãos, o que é que Jeremias falou? Quando Deus chegou para ele e falou tudo isso, ele chegou para Deus e disse: ah, Senhor, aleluia, eis que não sei falar, porque eu sou apenas um menino. Em algumas traduções está: porque eu ainda sou muito moço. E era de costume, quanto mais você é velho, mais sabedoria, mais falar você sabe, mais em público você fala. Isso na cultura da época. Por quê? Porque a linhagem sacerdotal, quanto mais ele envelhecia na casa do Senhor, no templo, mais ele tinha poder de fala. E quando ele olha para dentro
Senhor, porque eu ainda sou muito moço, porque eu ainda sou um menino. Deus olha para ele e diz assim: não digas eu sou um menino, porque todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar falarás. Olha só, Jeremias contestou e disse: Deus, eu não sei falar, eu não sirvo para esse chamado que o Senhor chamou, não, porque eu não sei falar, sou pequeno demais, sou menino ainda. Glória a Deus. Aí Deus olhou para ele e disse: não diga que sou menino, porque para onde eu mandar você vai, o que eu mandar você falar, você vai falar. O que Deus estava dizendo para Jeremias? Jeremias, o teu trabalho não é se preocupar com o que você vai falar. Meu Deus. O teu trabalho é somente obedecer. Aleluia. O teu trabalho é somente obedecer. Jeremias estava preocupado com aquilo que ele ia falar. Sou pequeno, não sei o que vou falar. Aí Deus olha para ele e diz assim: não se preocupa com aquilo que você vai falar, porque sou eu que vou colocar a palavra na tua boca. Se preocupa apenas em fazer aquilo que eu mando. Para onde eu disser que você vai, vá. Mas o resto Deus vai se responsabilizar. Tem gente que chegou nesse culto preocupado com o dia de amanhã. Tem gente que chegou nesse culto preocupado com o que vai se vestir, como vai comer. Ei, Deus está dizendo para você nessa noite: não te preocupa com aquilo que vai acontecer amanhã. Somente se preocupe em obedecer. O teu trabalho é esse, é obedecer. O resto deixa com Deus, que Ele vai se responsabilizar. Se você crê nisso, levante a sua mão para adorar o nome do Senhor. Deus está dizendo para alguém nessa noite que entrou nesta casa pensando no que vai fazer no dia de amanhã, mas Ele está dizendo para você: não te preocupa, se preocupa somente em obedecer. O resto deixa comigo, que eu irei resolver. Aleluia. O que conta para Deus, irmão, não é aquilo que conta para o homem. Para Jeremias, o que contava é como ele ia aparecer diante do povo. Não sei falar, não, vou passar vergonha. Mas para Deus o que valia não era isso. O que contava para Deus era a obediência. Meu Deus. Não adianta, meu irmão, eu saber falar bem e não obedecer. Glória a Deus. Não adianta eu ser um pregador de nome e não obedecer. Meu Deus. Glória a Deus. Não adianta eu dizer que sou um pregador, colocar um terno bonito, vir aqui em cima falar um monte de coisa e não ter obediência na minha vida. É por isso que a Bíblia diz: o melhor é o obedecer do que o sacrifício. Melhor é a obediência do que a gordura dos carneiros. O que é que Deus está dizendo para você nessa noite, irmão? Não adianta você servir no ministério, não adianta você ser pregador, cantor, fazer um monte de coisa se você não obedece. Deus está te chamando nessa noite para obedecer. O resto deixa com Ele, e Ele vai preparar, Ele vai responsabilizar. Aleluia. Meu Deus. Não adianta, meu irmão. Aleluia. Melhor é a obediência do que falar bonito. Amém? Tem tanta gente que fala bonito, que prega maravilha, só que quando você vai olhar o particular, a vida dele, você diz: ei. Agora tem gente que não fala nada, não sabe ler um A, mas quando você olhar para a vida, você diz: é um exemplo. Meu Deus. Qual é a diferença de um para o outro? Um sabe falar, o outro sabe obedecer. Deus já está chamando a igreja nessa noite para obedecer. Deus quer levantar uma geração de pessoas que falem sim, mas também que obedeçam. Uma geração que sabe obedecer ao Senhor. Amém? Quantos estão entendendo essa palavra nessa hora? Aí ele vai dizer, Deus vai dizer para Jeremias: não tema diante deles, porque eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Versículo 9: e estendeu o Senhor a sua mão, tocou-me na boca. Isso é Jeremias dizendo: tocou-me na boca e disse: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha o que é que Deus disse. Aleluia. Isso aqui é muito forte.
Ele colocou a mão em Jeremias e disse assim: eis que eu coloco as minhas palavras na tua boca. As palavras de quem? De Deus. As palavras de quem? De Deus. Aleluia. É interessante porque às vezes a gente faz algo na obra do Senhor e a gente quer levar o crédito. Sim ou não? Ah, eu sou o cara. Ah, eu preguei ali, o céu desceu. Meu Deus. Aí o que é que Deus ele vai ensinar para Jeremias? Ele diz: eis que eu coloco na tua boca as minhas palavras. Aleluia. Aquilo que sair da tua boca não é teu, é meu. Glória a Deus. Vai sair de você, mas o que vai sair de você é meu. Ei, meu irmão, a igreja não é feita para eu aparecer, para você aparecer. É feita simplesmente para a gente colocar para fora aquilo que Deus gerou dentro de nós. Deus está falando nessa noite para você. Aquilo que Deus tem gerado dentro de você, coloque para fora. Aquilo que Deus tem colocado dentro do teu coração, coloque para fora. Deus está falando para a igreja nessa noite que Ele quer levantar uma geração de pessoas que não queiram aparecer, mas simplesmente levar aquilo que Deus colocou no seu coração. Ei, meu irmão, se prepare para pregar, se prepare para louvar, se prepare para fazer a obra de Deus. Mas entenda uma coisa: tudo isso que você vai fazer é dele. Tudo isso que você vai fazer é para Ele. Tudo isso que você vai fazer é por Ele. Tudo isso que você vai fazer é somente por causa dele. Aleluia. É forte. Deus, Meu Deus. Aí Deus, Ele colocou a sua mão em Jeremias e disse: eis que eu ponho as minhas palavras na tua boca. Ou seja, ele já tinha quebrado aquilo que Jeremias falou lá atrás: Senhor, eu não sei falar. aleluia. Ou seja, Jeremias estava preocupado com uma coisa: enquanto Jeremias obedecia, Deus já havia solucionado um dos problemas da vida de Jeremias, que era o quê? Não saber falar. Enquanto você obedece na casa de Deus, Ele vai solucionando os seus problemas. Glória a Deus. Enquanto você obedece na hora de Deus, Ele vai resolvendo aquilo que você tem orado, que você tem clamado. Isso aqui não é doutrina de prosperidade, isso aqui é Bíblia. Enquanto você obedece, Deus vai fazendo a obra dele na tua vida. Amém? Versículo 10. A Bíblia diz assim: olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares, para derrubares, para destruíres, para arruinares, e também para edificar e para plantar. Olha só, isso aqui é muito forte. Deus disse para Jeremias: Jeremias, eu vou te levantar sobre a nação para derrubar, eu vou te levantar sobre as nações para destruir, para arrancar, mas também para plantar e para edificar. Glória a Deus. Deus, Ele está falando aqui para Jeremias, porque o povo daquela época, no Antigo Testamento, quando eles ouviam falar em profeta, era alguém simplesmente que ia apontar o dedo para o povo e dizer: se conserte. Então Deus está mostrando para Jeremias aqui que o trabalho dele não é somente esse. Ele diz: Jeremias, eu vou te levantar para destruir, para arrancar, para derrubar, para arruinar, mas também para plantar e para edificar. É que Deus ensinou para Jeremias. É que, irmão, o ministério está cheio de gente querendo destruir, querendo derrubar, Meu Deus. mas são poucas pessoas que querem plantar e edificar. Glória. Deus quer levantar profeta que plante e edifique. Aleluia. Deus quer levantar uma geração de pessoas que plante e que edifique. Quantos querem plantar e edificar na obra do Senhor? Deus está levantando uma geração de pessoas que não somente preguem e apontem, mas também que ajudem a plantar e a edificar. Ei, meu irmão,
Não importa somente você fazer o ministério de um profeta. Plante e edifique. Aí eu quero te perguntar: o que é que você tem feito para Deus por esses dias? Meu Deus, O que é que você tem feito para Ele por esses dias? Aleluia. Você tem plantado? Você tem edificado? Ele olhou para Jeremias e ele disse: eu te chamei para tudo isso, mas também para plantar e para edificar. glória a Deus. Deus, Ele está chamando pessoas que querem ajudar a plantar e a edificar. Glória a Jesus. Quantos estão entendendo essa palavra dessa noite? E Deus, Ele vai continuar dizendo, a Bíblia vai continuar dizendo: ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo: que é que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Então a Bíblia diz que Deus falou novamente com Jeremias e disse: o que é que tu estás vendo, Jeremias? Deus deu a ele uma visão. E ele diz: eu vejo uma vara de Meu amendoeira. Deus. Aleluia. A palavra amendoeira, ela vem do hebraico shoquete, que significa vigilante. Glória a Deus. A palavra amendoeira vem do hebraico shoquete, que significa vigilante. Olhe para quem está do seu lado e diga para ele assim: vigilante. Vigilante. Quando Deus deu a visão a Jeremias Oh, de uma glória. vara de amendoeira, Ele estava dizendo para Jeremias: seja vigilante. Ele queria dizer pelo menos duas coisas para Jeremias. Primeiro, seja vigilante. Vigilante. Segundo, ele falou aqui, ele disse: viste bem, porque Meu eu Deus. velo pela minha palavra para cumprir. Por que é que Deus disse isso através da vara de amendoeira? Porque a vara de amendoeira, ela é uma planta, a amendoeira é uma planta bem interessante. Porque ela é a primeira planta a florescer na primavera. Glória. Depois que acaba o inverno e acontece o equinócio de primavera, o primeiro dia de primavera, a primeira planta a florescer é a vara de amendoeira. Então, irmão, Deus, Ele estava dizendo para Jeremias que ele iria florescer quando o inverno acabasse. Jeremias vinha de uma linhagem de quê? De sacerdote. Só que a partir de Jeremias, Deus agora começaria a levantar profeta. Eita, O que é que Deus estava dizendo para Jeremias aqui? Que ele iria ser o primeiro a começar um novo ciclo, uma nova estação no ministério entre o povo de Deus. O que é que Deus está dizendo para a igreja nessa noite? Ele quer te levantar para ser o primeiro a começar uma nova era no meio da igreja. Ele quer te levantar como vara de amendoeira. Ele quer que você floresça primeiro para começar uma nova estação na obra do Senhor. Quantos querem viver uma nova estação na obra do Senhor? O que é viver uma nova estação na obra do Senhor? É viver um novo nível espiritual. O que é viver uma nova estação na obra do Senhor? É vivenciar coisas novas da parte de Deus. O que é que Deus estava dizendo para Jeremias aqui? Jeremias, quando o inverno acabar e a primavera começar, você vai começar a florescer. Ei, meu irmão, até agora você não deu fruto. Até agora nada do que Deus falou na tua vida aconteceu. Mas Ele está dizendo para você nessa noite: o inverno vai acabar e a primavera vai começar na tua vida espiritual. O tempo da frieza vai acabar e o início das flores irá começar. Onde não tinha vida, Deus vai começar a dar vida. Deus vai transformar esse vale de ossos secos em um grande exército. Em Ezequiel 37, Deus ele vai falar com Ezequiel e vai dizer para Ezequiel: Ezequiel, poderão reviver esses ossos, Ezequiel. Ezequiel olha para Deus e diz: tu sabes.
Ezequiel levantar a sua voz e profetizar no meio do vale de ossos secos. E a Bíblia diz que quando Ezequiel profetizou, o vale de ossos secos, aqueles ossos que estavam lá, começaram a ganhar vida. E agora a Bíblia diz que se transformou em um grande exército. O que é que Deus quer da igreja nessa noite? Somente obedecer à voz de Deus, somente profetizar que Deus vai começar a transformar o vale de ossos secos em um grande exército. Aquilo que estava fora do lugar vai voltar para o lugar. Aquilo que não tinha vida vai começar a ganhar vida. Aquele que foi embora do ministério vai ter que voltar. Aquele que disse eu não volto mais vai ter que voltar e dizer me perdoa. Aquele que disse eu vou para o mundo das drogas vai ter que voltar para casa. Deus está falando com alguém nessa noite. Eu estou colocando no lugar as coisas que saíram do controle. Talacaia Sérvia. Deus está colocando no lugar aquilo que o inimigo tirou do lugar. Ele transformou em ossos secos. Ele deixou a casa sem vida. Ele deixou o ambiente sem vida. Mas Deus está transformando o quadro da tua vida nessa noite. E aquilo que estava fora do lugar, Ele está dizendo, vou colocar de volta no lugar. Aquilo que saiu do controle, Deus está dizendo, vou voltar ao controle. Deus estava falando aqui para Jeremias que a vara de amendoeira era o tempo da primavera chegando para o povo de Deus. Deus quer te levantar para levar a primavera na vida de alguém. Deus quer te levantar como vara de amendoeira. Ele quer te levantar para levar uma nova estação na vida de alguém. Tem aquela pessoa que muda a vida de alguém. Alguém que diz assim, eu era desse jeito, mas quando eu conheci fulano eu mudei. O que é isso? É vara de amendoeira. Ele foi um divisor de águas na vida de alguém. Deus ele está te chamando nessa noite para ser vara de amendoeira. O quê? Deus está te chamando para ser um divisor de águas na vida de alguém. Glória a Deus. Quantos estão entendendo essa palavra nessa noite? Irmãos, Deus ele vai continuar falando para Jeremias. O que é que vê Jeremias? Aí a Bíblia diz, Jeremias falou, vejo uma panela fervendo. E a face dessa panela está virado para o norte. Aí, posteriormente, Deus vai dizer para Jeremias que do norte viria o mal. E que do norte estaria o povo, do norte estaria o povo para quem ele iria pregar, para quem ele iria ser profeta. Alguns vão dizer que esse norte aqui significa a Babilônia, que posteriormente praticamente dominou o mundo, escravizou o povo de Deus. Só que eu vejo uma coisa aqui, é que ele diz, vejo uma panela fervendo, e a face da panela está para o lado do norte. Em algumas traduções aí, vai dizer assim, ó, vejo uma panela fervendo, e cuja boca está para o norte. Deus estava mostrando para Jeremias que ele era uma panela fervendo. Que ele era uma panela fervendo. Ou seja, ele iria, da boca dele iria sair algo quente. Porque uma panela quando está fervendo é quente. E a boca da panela estava para o norte, para onde Deus queria que ele pregasse. O que é que Deus estava ensinando para Jeremias? Jeremias, quando você falar, quando você pregar, quando você fazer a obra de Deus, você tem que saber que você é uma panela fervendo. O fogo não pode se apagar. O fogo do Espírito Santo não pode se apagar na tua vida. Uma panela quando está fervendo significa o quê? Que ela está no ponto. Uma panela quando está fervendo significa o quê? Que ela está pronta.
Deus está chamando alguém nessa noite e está dizendo: você agora está pronto. Eu vou te levar, eu vou te enviar para fazer a minha obra em algum lugar. Meu irmão, a promessa que Deus fez na tua vida, ela vai se concretizar, mas no tempo dele. Amém? Aí ele continua explicando para Jeremias até o versículo 17 o que era essa visão da panela fervendo. E no versículo 18, eu já vou terminar, ele diz assim: porque eis que hoje ponho por cidade forte, eu te ponho por coluna de ferro, por muralha de bronze, contra toda a terra, contra o rei de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o povo da terra. Verso 19: e pelejarão contra ti, Meu Deus. mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Aleluia. E aqui eu fecho a Bíblia. Jesus. Deus, no final, ele falou para Jeremias: Jeremias, eu vou te levantar como um homem forte sobre as nações, sobre os reis, sobre os sacerdotes. Mas eu quero te dizer uma coisa, Jeremias: pelejarão contra ti. Aleluia. Ele fala isso no último versículo. O que é que Deus está dizendo para você nessa noite? Quer servir a Deus? Sim. Mas eu quero te dizer um negócio: vão pelejar contra você. Deus estava dizendo para Jeremias: Jeremias, não vai ser um mar de rosas, não. Vai ter dificuldade no meio. Deus estava dizendo para Jeremias: Jeremias, você vai me servir, você vai fazer minha vontade, mas não vai ser tudo mar de rosas, não. Vai ter dificuldade no meio. Vai ter gente que vai ser contra você. Vai ter gente que vai te odiar. Vai ter gente que vai pregar contra você. Mas ele disse no final: mas não prevalecerão contra você, porque eu sou contigo para te livrar. Aleluia. Ei, meu irmão, você quer servir a Deus? Eu quero te dizer um negócio: não vai ser só mar de rosas. Mas eu quero te dizer um negócio: Deus vai estar com você. Qual é a diferença de quem serve a Deus e quem não serve? É que quem não serve a Deus, ele passa por dificuldades sozinho. E quem serve a Deus não deixa de passar dificuldades. Só que a diferença é que Deus está comigo. Aí alguém olha para ele e diz assim: parece que não passa por nada, né? Só vive feliz, só vive alegre. Parece que nada abala ele. Parece que a vida dele é um mar de rosas. É não, meu irmão. É porque ele sabe que o maior está com ele. E não vai deixar ele perecer no meio da dificuldade. Ei, eu quero dizer para você nessa noite que no meio da caminhada vai vir dificuldade, vai vir dias difíceis, vai vir tribulação, mas maior é o que está com você do que aquele que está no mundo. Mas maior é aquele que está do teu lado do que aquele que está lá fora. Mas maior é aquele que está com você para te livrar. Quem é esse? O general de guerra, o todo-poderoso, Jesus de Nazaré, aquele que venceu a morte, o único que é digno de abrir um livro e desatar os seus 7 selos. Ei, meu irmão, o que é que eu estou dizendo para você nessa noite? Tudo isso que eu falei é para te dizer um negócio: Deus está contigo no meio dessa caminhada, Deus está contigo no meio dessa provação, Deus está contigo na tua vida, não vai te desamparar. Acredite nas promessas que Deus te fez, porque Ele vai concretizar. Mas saiba de uma coisa: que Ele não vai te abandonar um segundo sequer. Quantos entenderam essa palavra dessa noite? Levante a sua mão. Meu irmão, se eu passar daqui, não vai ser do Espírito, vai ser da carne. Porque Deus só me permitiu ir até aqui. Mas com toda essa palavra, Deus, Ele quer que você coloque na sua cabeça nessa noite. Ele tem um chamado especial na tua vida. Ele tem uma obra especial na tua vida, que antes de você nascer, Ele já tinha te preparado, te escolhido, Ele já sabia de tudo. Mas uma coisa eu te digo: vai ter dificuldade, vai ter provação,
mas Ele está contigo. Amém? Meus irmãos, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Que Deus possa nos abençoar. Obrigado pelos irmãos terem tido a paciência de nos ouvir até aqui. Obrigado, pastor Samuel, pelo convite. Em nome de Jesus. Estamos aí para nos ajudar. Um ajudando o outro. Uma obra ajudando a outra. E assim a gente vai caminhando juntos para o reino de Deus. Amém? Irmãos, agradeço a oportunidade em nome de Jesus. E um salve de palmas para Jesus, porque Ele merece toda a honra e toda a glória. Amém, povo de Deus. Amém. Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Está aí a palavra do Senhor Jesus Cristo. Ele que quer ter bênção, glória a Jesus, procura Cristo. Temos visitantes. Se você quer entender a palavra de Deus, a Bíblia diz que o Senhor não se agrada da morte de um ímpio, mas que Ele quer que o ímpio se converta dos seus maus caminhos. E essa era uma das razões porque Deus enviaria Jeremias para proclamar arrependimento. E os que não fizessem tal coisa, pagaria grande preço. Para você que nesta noite ainda não aceitou Jesus Cristo, você que nesta noite veio à igreja, tendo a oportunidade de se reconciliar com Cristo, porque se distanciou, saiu, declarou-se uma pessoa agora não mais de Cristo, não mais da igreja, e agora está no mundo, glória a Deus. Aleluia.